Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas. Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um culto, para culto ao nosso Deus, nosso Pai. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus, a sua Bíblia. Como disse a pastora, acesse sua Bíblia ali, no livro de João, capítulo 17. Livro de João, Novo Testamento, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: depois de assim falar Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. É uma oração que Jesus estava fazendo antes de ser preso e ser crucificado. E eu compartilhava no culto das 5 que eu creio que é uma das orações mais lindas que ele fez, porque ele orava não só por ele mesmo, mas orou pelos seus discípulos, pedindo pelos seus discípulos, orou por cada um de nós para que nós possamos ser um, andar em unidade. Mas nesse versículo eu queria me deter e falar que como ele glorificou a Deus na sua vida, em todo o tempo, ele viveu para a glória de Deus. Em nenhum tempo ele desistiu, em nenhum tempo ele parou. Foi tentado, sim, foi tentado. Teve vontade de parar, sim, mas em tudo ele decidiu seguir a vontade de Deus. E que nós possamos usá-lo como exemplo. Ele é o nosso melhor exemplo. Que nós possamos ter esse pedido, pedir a Deus que a glória dele se manifeste na nossa vida. Que nós possamos glorificar o Pai em todo o tempo, porque Ele nos glorifica através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa maneira de viver. Nós glorificamos o nosso Pai. E eu queria convidar vocês que se levantem, coloquem em pé, vamos orar, vamos pedir para Deus, vamos clamar o nosso Pai. Que nós possamos ter esse desejo todos os dias, que seja algo diário, buscar a glória de Deus, que Ele se manifeste todos os dias, nos momentos ruins, nos momentos bons, em todo tempo nós precisamos glorificar a Deus. Deus Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos como igreja, nesse lugar, Pai. Aqueles que estão nas suas casas, te glorificando, te exaltando, Pai, nós te agradecemos porque temos a liberdade de expressar o nosso amor por Ti, de Te louvar, de Te engrandecer, Pai. Que nessa noite não seja diferente, Pai. Que nessa noite Tu venha se manifestar com tamanha glória, poder. Que a Tua presença se manifeste na vida de cada um, Pai. Vai ao encontro, Pai, de cada um nessa noite. Aqueles que estão, Senhor, nesse lugar. Aqueles que estão assistindo, Pai. Que em nome de Jesus Tu vai ao encontro deles e que
talvez você não está sentindo a presença do Senhor, mas me chegou para tirar hoje. Nós não precisamos sentir, porque nós cremos. Nós cremos que a presença do Senhor está onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome. E nós estamos reunidos no nome de Jesus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Oh, Jesus, não queremos outra coisa não ser a tua presença neste lugar. Tudo que nós precisamos, Senhor Jesus, está em ti. Nós queremos, Senhor, a tua presença. Que nessa noite, mais uma vez, a tua presença venha, Senhor, com todo o poder, com toda a sua glória. Nós queremos, Senhor, mais uma vez te contemplar no nosso espírito. E que nós venhamos, Senhor, ser transformados, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser cheios da tua presença, cheios, Senhor, da tua glória. Nós, Senhor, clamamos pela tua glória sobre este lugar. Oh, Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar.
dizendo amém? Glória a Deus. Mais uma noite em que nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Cumprimentar também a todos os que nos acompanham, Facebook, Instagram, sejam bem-vindos. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa mais uma vez falar com cada um de nós por meio dessa palavra. Nós devemos abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Deus, Ele sempre fala conosco. O nosso coração, ele precisa estar aberto para receber a sua palavra. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus essa noite, dentro da série que nós estamos ministrando, Seja Livre em Cristo Jesus. E hoje o tema é a liberdade do vencedor. Vou repetir: a liberdade do vencedor. Todo filho de Deus, na verdade, ele é um vencedor. Todo aquele que creu, que recebeu Jesus na sua vida, ele é um vencedor. Porém, nem todo filho de Deus vive como um vencedor. Mesmo sendo um vencedor, muitos infelizmente não vivem como um vencedor. E quando nós falamos de liberdade, a nossa liberdade não é simplesmente pela liberdade. A nossa liberdade como filhos de Deus é uma liberdade com propósito. É uma liberdade que nós ganhamos por meio de Cristo Jesus para vivermos a vontade de Deus. A nossa liberdade em Cristo é para vivermos a vontade de Deus, para vivermos o propósito de Deus. E lá no livro de Isaías 61, versículo 1, nós vamos ver ali que Deus ungiu o seu Filho e deu a Jesus a nós, para que por meio de Cristo Jesus todos nós pudéssemos ter o acesso, a oportunidade de sermos livres, de sermos alcançados por essa graça e por meio desse amor. O amor de Deus se revelou a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, que veio até nós para nos salvar, para perdoar, para transformar e nos dar a verdadeira liberdade. Quantos podem dizer amém por isso? Glória a Deus. E nesta noite nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo, que na verdade, antes de ser apóstolo Paulo, ele era o Saulo. E ele é um exemplo bíblico de alguém que foi livre e viveu como um vencedor. Vou repetir: ele é um exemplo bíblico que foi livre por meio de Cristo Jesus e viveu todos os seus dias, todos os seus anos como um verdadeiro vencedor. Nós vemos na Bíblia, lá no livro de Atos, Atos capítulo 9, vai contar a história da conversão, do encontro que Saulo na época ele teve com Jesus, e como esse encontro, como essa conversão transformou a vida dele. E você sabe que todos nós, ou todos aqueles que verdadeiramente eles têm um encontro com Jesus, eles têm os seus olhos abertos para ver quem é de fato Cristo, eles têm as suas vidas transformadas a partir desse encontro, a partir dessa conversão. E essa mudança, essa transformação que Deus ele opera na nossa vida, é uma transformação de dentro para fora. Tudo que Deus faz, Ele inicia no nosso coração. A palavra de Deus, ela precisa encontrar o nosso coração, porque a obra de Deus, ela acontece de dentro para fora, a partir do nosso coração. E até esse encontro que Saulo teve com Cristo em Atos 9, ele vivia aprisionado. Ele era um homem muito religioso, e também ele estava aprisionado pelo seu ódio, pela sua maldade e pelo seu coração endurecido. Ele era um homem com o seu coração endurecido. Mas quando ele viu Jesus, ele teve a mudança completa na vida dele. Jesus transformou Saulo
completamente. E toda vez que nós vemos na Bíblia Deus mudando o nome de alguém, é porque Deus está mudando a história de alguém, é porque Deus está mudando aquela pessoa. E Paulo foi totalmente transformado a partir desse encontro. E quantas histórias e quantas vidas que Jesus tem transformado. Eu não sei se você já pode testemunhar que Jesus já tem transformado a tua vida. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós estávamos aqui no culto das 17 horas, culto lotado, graças a Deus. Agora 19h30 também, culto lotado. Nós não sabemos quantas pessoas estão nos acompanhando. Até eu sugiro que você abra uma sala aí no seu Facebook, compartilhe a mensagem, envie aí o aviãozinho no Instagram também, para que outros possam ouvir a mensagem e serem abençoados e alcançados por meio da mensagem do Evangelho. E nós estávamos aqui, então, reunidos, nós estamos aqui reunidos, mas tem pessoas que estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Nem todos ainda são convertidos, nem todos ainda são transformados, nem todos ainda são libertos, nem todos ainda conhecem e sabem quem é Jesus. E para isso nós estamos aqui, para conhecer Jesus. E nós vamos ver aqui também que após a sua conversão, Paulo conheceu e viveu a vontade de Deus. Essas coisas são importantes. Nós estamos aqui para conhecer, mas não só simplesmente conhecer a vontade ou a palavra de Deus, porque Deus quer que nós venhamos viver a sua vontade. E quando nós falamos aqui de sermos vencedor, nós temos que entender biblicamente o que é ser um vencedor. Ser um vencedor é cumprir o propósito para o qual Deus o criou. Todo aquele que está vivendo e cumprindo o propósito para o qual Deus o criou, ele está vivendo como um vencedor. Então todo crente, ele deve ter esse propósito: eu quero viver como um vencedor, eu quero cumprir o propósito. Deus me criou com uma finalidade. Eu não quero simplesmente existir, eu não quero simplesmente estar passando por essa terra, fazendo peso na terra. Não, eu vim de Deus, eu sei de onde eu vim, eu sei para quem eu estou vivendo, e eu sei para quem eu vou voltar. E Deus espera que, assim como Paulo, ele conheceu e viveu o propósito de Deus, Deus espera de nós, Deus espera de mim, Deus espera de você, que você conheça e que você viva os seus dias dentro desse propósito, dentro daquilo que é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque dentro da vontade de Deus você vai viver bem, porque dentro da vontade de Deus você sempre será bem sucedido. Nós vamos ver aqui hoje, até já eu peço que você abra a sua Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler aqui e entendermos também o conceito bíblico de ser bem sucedido, porque um é o conceito mundano, sem Deus, de ser bem sucedido e de ser também vencedor, e outro bem diferente é o conceito bíblico, que é o que nos interessa, o que é ser bem sucedido aos olhos de Deus. Tem muitas pessoas que nós olhamos aí fora, que analisando naturalmente, nós vamos dizer, aquela pessoa bem sucedida, porque ela tem isso, porque ela viaja, porque ela tem recurso, porque ela tem dinheiro, e ela tem tudo o que ela quer, nós achamos. Mas o conceito bíblico, muitas vezes, é bem diferente, porque Paulo, nós vamos ver aqui, Paulo terminou a sua vida, e ele não construiu muitas riquezas naturais, físicas, materiais, mas talvez ele foi um dos homens mais ricos, espiritualmente falando, da história bíblica, porque ele cumpriu a vontade de Deus, porque ele viveu o propósito de Deus. E aqui nós vamos ler esses 3 versículos. Eu vou ler aqui primeiro na versão revista e corrigida, que é a minha Bíblia, e depois eu vou ler também na versão da nova versão transformadora também. Diz assim então, 2 Timóteo 4, versículos 6 até 8, diz assim a palavra de Deus: quanto a mim,
Paulo falando: estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Na outra versão diz assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Olha que lindo isso. A minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Nós vamos ver aqui nesses versículos 3 tempos na vida do apóstolo Paulo. Nós vamos começar pelo versículo 6, que ele vai falar do tempo presente que ele estava vivendo quando ele estava escrevendo essa carta. No presente, Paulo estava vivendo os seus últimos dias sobre a terra. Paulo já estava entregando o seu legado. Paulo já estava passando a tocha. Ele já tinha feito tudo o que ele devia ter feito, tudo o que estava para ele fazer. Ele já estava então fechando o seu trabalho aqui na terra. E nós vamos ver que ele viveu os seus dias pela causa do Evangelho. Ele viveu os seus dias dedicado ao Senhor. E essa é uma honra que todo aquele que converteu, ele tem. A oportunidade, o privilégio de nós vivermos uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor. Uma casa dedicada ao Senhor. Uma família, um casamento, uma vida profissional, uma vida financeira. Tudo nós temos o privilégio e a honra de vivermos dedicados ao Senhor. Essa vontade de Deus é para todos nós. E isso é o que nós vamos ver aqui nessa noite, a dedicação dele, como ele se entregou, como ele entendeu a vontade de Deus, como ele procurou o propósito de Deus na vida dele, e ele cumpriu esse propósito, e ele pôde então terminar os seus dias em triunfo, em glória. Ele pôde terminar os seus dias olhando para trás e dizendo: eu pude viver uma vida incrível, porque após a minha conversão, eu não perdi tempo. Após a minha conversão, após eu conhecer Cristo, eu não fiquei correndo atrás do vento, eu não fiquei vivendo atrás das minhas coisas, eu foquei naquilo que é o mais importante. Você sabe que na nossa vida tem coisas que não são importantes, tem coisas que são importantes e tem outras que são mais importantes. Aí você tem que concluir que o mais importante é a vontade de Deus para nós. Paulo pode dizer: eu vivi os meus dias em Cristo, focando naquilo que é o mais importante. Deve ser esse o nosso alvo. Focar, cuidar das coisas importantes, porque elas têm o seu devido lugar. Cuidar das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. É nosso dever cuidá-las. Porém, tem algo que é mais importante, que é a nossa vida com o Senhor, que nós não devemos abrir mão jamais, nós não devemos negociar isso, porque isso é o mais importante, é o que nós temos de mais precioso, quando nós conhecemos Cristo, quando nós temos os nossos olhos abertos. Então no versículo 6, ele fala do presente, e quando ele converteu, ele se apaixonou pelo Jesus que o salvou. Quando você entende qual era a tua condição sem Cristo, quando você entende o quanto você foi perdoado, você se apaixona por Ele. E quem é apaixonado, ele tem um desejo no seu coração,
eu quero crescer na minha fé, eu quero amadurecer na minha fé, eu quero frutificar, porque eu fui tão perdoado por Cristo, a minha condição era tão horrível, e Jesus me resgatou dessa condição, e hoje eu não quero viver de qualquer maneira, eu quero viver para Cristo, para que Ele seja glorificado por meio da minha vida. E no versículo 7, ele vai falar um pouquinho da sua história, resumindo aqui, em 3 palavras, ele vai falar: combati o bom combate. Combati o bom combate. Na outra versão, ele diz: eu lutei o bom combate. Nunca se esqueça que nós estamos aqui vendo, não esqueça disso, vendo um exemplo, para que nós sejamos estimulados, para que nós venhamos ter uma mentalidade cristã, e para que nós venhamos viver verdadeiramente o que é uma vida de um discípulo de Jesus. Você sabe que para nós nos tornarmos discípulos, nem todos que ouvem o Evangelho, que concordam com o Evangelho, são discípulos de Cristo. Nós precisamos, e foi o que Jesus mandou fazer discípulo, e a nossa dedicação, e o nosso empenho, e a nossa pregação, e o nosso dia a dia, é justamente para que sejam feitos discípulos, porque foi isso que Jesus mandou fazer. E para alguém se tornar um discípulo, ele precisa ter relacionamento com Deus. Diga comigo: relacionamento com Deus. Primeira coisa, relacionamento com Deus. Segunda coisa para um discípulo de Jesus: relacionamento com os irmãos, relacionamento com a igreja. Nós precisamos de relacionamento. Não existe como nós sermos discípulos se nós não estivermos andando uns com os outros. A vida cristã é a vida de uns aos outros, é uma vida que vivemos no plural. Não existe carreira solo na vida cristã. Não vivemos isolados, vivemos em comunidade, vivemos em família, vivemos como corpo. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com uns com os outros. E o terceiro ponto para você avaliar se você já é um discípulo de Jesus: nós precisamos nos tornar cooperadores no reino de Deus. Paulo, ele foi um cooperador. Quando ele diz: eu combati o bom combate, ele estava dizendo: eu fui um cooperador. Antes de mim outros cooperaram. Jesus me salvou e eu pude correr a minha trajetória sendo um cooperador. E eu sei que depois de mim outros virão e também se tornarão cooperadores no reino de Deus. Quando ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: tudo eu faço pelo Evangelho, com o fim, com a finalidade de eu me tornar um cooperador. Houve um momento também, lá na igreja de Coríntios, que eles estavam discutindo, eles estavam tomando partido. Um estava dizendo: olha, eu prefiro Apolo. Outros estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo. E Paulo se levanta e disse para esses irmãos: irmãos, quem é Apolo e quem é Paulo? Nós somos servos de Deus. Ou seja, ele não estava trazendo a glória para ele mesmo, porque ele estava vivendo para a glória de Deus. Ele combateu o bom combate, ele lutou, e é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de você, que está em Cristo, que está conhecendo a Cristo. Pastor, mas eu nem entendi direito ainda o que é lutar o bom combate, o que é combater o bom combate. É você aceitar, é você crer, é você receber Cristo Jesus, é você pegar o Evangelho, agora se dispor a conhecer o Evangelho, para viver o Evangelho, e nunca mais desistir da caminhada. Nunca mais desistir do Cristo que te salvou. Nunca mais desistir do Cristo que te perdoou. Nunca mais desistir do Cristo que te transformou e tem transformado a tua vida, e vai continuar até a sua vinda. Ele vai continuar fazendo essa obra gloriosa na nossa vida. Quando nós estamos combatendo o bom combate, é porque nós não estamos desistindo.
E Paulo, então, no final dos seus dias, ele disse: eu combati, eu lutei. E ele não teve só momentos bons, não, ele teve momentos de adversidade na vida dele. Ele foi perseguido, ele passou necessidade, ele foi traído, ele foi abandonado, ele andava com um espinho na carne, até ele orou a Deus pedindo que Deus tirasse o espinho na carne. Por 3 vezes ele pediu ao Senhor, em 2 Coríntios 12:9, e a resposta de Deus para ele disse: não, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele não abandonou Deus, ele não desistiu na caminhada, ele suportou tudo, sendo fiel a Cristo. Ah, que testemunho que ele está dando! Que coisa linda quando nós vemos homens e mulheres de Deus com um tipo de testemunho desse, permanecendo em meio a dificuldades, suportando os dias maus, suportando as afrontas, as perseguições, vencendo os obstáculos do dia a dia, mas permanecendo fiel. Que o Senhor nos ajude a permanecer fiel até o fim. E lá em Filipenses 4:13, então ele pode bradar. Lá também nesse contexto ele pode dizer: eu encontrei o segredo, a chave de viver feliz em toda e qualquer situação. Qual que era a chave dele? Eu sou feliz em Cristo, eu tenho tudo em Cristo, eu tudo posso em Cristo. Tanto é que ele falou, Filipenses 4:13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você tem Jesus? Você está passando uma dificuldade? Sinta isso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Talvez você recebeu uma má notícia. Você pode declarar: tudo eu posso no Cristo que me fortalece. Os dias não estão sendo bons. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu me chateei, eu fiquei mal, eu me decepcionei com alguém. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E declaramos: eu estou combatendo com o combate, eu não vou desistir, porque eu tenho um alvo: ir até o fim com o meu Jesus, com aquele que me salvou. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Em segundo ponto ele diz: olha, eu completei a carreira. O que é completar a carreira? É ir até o fim, é não abandonar, é não parar. E ali nesse contexto de Filipenses 4, nós vamos ver que no versículo 10 ele cita um homem chamado Demas. Ele disse: olha, Demas desistiu, Demas abandonou, porque ele amou esse presente século. O coração de Demas saiu do caminho e foi para outro caminho. E mesmo que aqueles que estavam com ele saíram do caminho, ele permaneceu no caminho. Quem tem paixão por Jesus, ele não desiste. E nós temos que entender, irmãos, a paixão é o combustível. Se não tem paixão, a paixão é resultado da revelação. Quando você tem revelação de qual era a tua condição sem Cristo, ou de qual é a sua condição para aqueles que ainda não estão em Cristo, quando você tem um entendimento de qual é a condição do homem sem Deus, e você então aceita, recebe, crê em Jesus, e você sai da sua condição de perdido, de pecador, e você passa agora a uma condição de filho amado, perdoado, justificado, nova criatura. Quando você entende como Paulo entendeu, você se apaixona, você não quer mais abandonar, você se agarra no Cristo que te salvou. E essa paixão, ela vai te guardar todos os dias. Sabe, irmão, sem paixão nós desistimos fácil. Sem paixão nós abandonamos fácil. Sem paixão nós vivemos uma vida religiosa, e não é para isso que Deus nos salvou. Eu sempre estou gritando isso. Não é para uma vida religiosa que Deus nos salvou, é para uma vida fervorosa, como a vida de Paulo,
como a vida de tantos irmãos que nos inspiram, que nós olhamos, oh, que irmão fervoroso, que irmão apaixonado, que irmão intenso. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos intensos, que nós sejamos apaixonados. A paixão é o nosso combustível. Deus espera que cada um de nós complete a sua carreira. Nós temos que deixar um legado positivo de um homem de Deus. As mulheres deixaram um legado positivo de uma mulher de Deus. Que mulher comprometida, que mulher dedicada, que mulher exemplar, que caráter, que testemunho. É o que Deus espera de nós. É o que nós temos que buscar todo dia. E é pela graça que nós vamos conseguir. Amém? Pela graça de Deus, cada um de nós vai dar um testemunho do Cristo que nos salvou. Cada um de nós vai ter uma boa notícia do Evangelho para falar para aqueles que estão à nossa volta, para compartilhar daquilo que Deus quer, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer na vida de todo aquele que crê. Diga glória a Deus por isso. Deus quer fazer na vida de todo aquele que crê. Deus precisa que nós creiamos que tudo é possível, creiamos sim que Deus pode mudar, que Deus pode reverter, que Deus pode fazer. Temos que crer. Deus é poderoso, Ele fará. Em terceiro ponto, aqui no versículo 7, ele vai dizer: eu guardei a fé, eu permaneci fiel. A nossa fé, ela não é provada nos dias bons. Nos dias maus é que a nossa fé é provada. Nos dias maus é que nós temos uma oportunidade de aprofundar as raízes da nossa fé, de nós nos agarrarmos com muito mais força em Deus. Você sabe que eu falo aqui que nós devemos orar sempre, muito mais quando nós estamos vivendo dias maus, quando nós estamos na prova, na luta, na dificuldade. Vamos orar mais para vencer, para passar essa turbulência, para superar esse obstáculo, e o Senhor vai honrar a nossa fé. A fé do apóstolo Paulo, ela não foi abalada nas lutas, a fé dele não foi abalada na escassez, nas dificuldades. É nesses dias de escassez, de sofrimento e de luta que Deus prova o nosso coração. É nesses dias que Deus prova a nossa fé. Se a nossa fé é incircunstancial, que deve ser, a fé bíblica é aquela fé que ela não depende da circunstância. Se eu estou empregado, se eu estou desempregado, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde, se as coisas estão dando certo, se as coisas não estão dando certo. A fé de Deus, a fé genuína, a fé evangélica é a fé incircunstancial. Não é aquela fé sensível. Vou explicar para você o que é a fé sensível. Essa fé sensível não é bíblica. A fé bíblica está lá em Judas 20. É a fé santíssima, a fé pura, a fé genuína, a fé na Bíblia, a fé na palavra, a fé de Deus. Essa fé sensível é aquela fé frágil, aquela fé que se chateia, aquela fé que se abala, aquela fé que retrocede, aquela fé que não aguenta as dificuldades, que se ofende facilmente, que se melindra. Isso não é fé bíblica. Isso não é fé de um vencedor, de alguém que foi liberto, de alguém que foi resgatado. É uma fé forte de um soldado que entendeu que foi colocado por Deus em meio a uma batalha espiritual, mas que está do lado do vencedor, que já é vencedor por Cristo Jesus. Ele entende isso. E para concluir, nós vamos ver Paulo falando então desses três momentos. O momento atual, quando ele escreve a carta: eu já estou na hora da minha partida,
ele volta e fala da sua caminhada, da sua trajetória cristã. Combati, cooperei, servi, frutifiquei, cresci, amadureci, fui uma bênção, deixei um legado, combati o bom combate, coloquei a mão no arado, não voltei para trás, não retrocedi, não abri mão. Esse tipo de cristão que Deus quer que você seja, esse tipo de cristão que Deus quer que eu seja, que não se abala por nada, que não pensa em tomar outra direção senão seguir o caminho, correr a carreira e guardar a fé. Que você possa guardar isso no seu coração. Eu vou me levantar como um servo, como uma serva. Vou combater o bom combate. O bom combate é o combate de Cristo, da fé. Eu vou correr a minha carreira. Ninguém pode correr a carreira por você, é você mesmo. Deus espera que você se levante. Deus espera que você entenda o propósito para o qual você existe. Não viva de qualquer maneira. A vida está passando rapidamente. A vida está passando rapidamente. Nós não temos tempo a perder. Em breve a Bíblia diz que aquele que há de vir, ele virá. Ele não tardará. Não podemos perder mais tempo. Estamos vivendo os últimos dias. E Paulo então ele conclui falando do futuro, daquilo que estava esperando ele. Ele diz: olha, agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Na outra versão ele diz: mas a todos quantos com grande expectativa aguardam a vinda do Senhor. Se a nossa esperança, se a nossa confiança se resume a esse tempo presente, nós somos os mais infelizes da face da terra, diz o Evangelho. Mas nós temos uma esperança maior, nós temos uma fé em Deus, nós temos da parte de Deus a recompensa pela nossa caminhada, a recompensa da dedicação, do preço que nós pagamos, se é que nós podemos dizer assim. Há uma esperança para os filhos de Deus, e a nossa esperança é eterna. A nossa esperança tem um nome, é Cristo. Sabe como nós combatemos o bom combate, corremos a carreira e guardamos a fé? Olhando para Jesus, erguendo o nosso semblante e contemplando Cristo. Deus não espera que nós venhamos correr olhando para baixo, olhando para a nossa volta, olhando para as pessoas, ou até mesmo olhando para nós mesmos. Deus espera que o vencedor, ele corra com elegância, com nobreza, com fidelidade. Deus espera que o vencedor corra olhando para Ele. Ele é a nossa esperança. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos em Cristo. Eu queria que vocês se colocassem de pé nesse momento. Eu vejo tantas pessoas, muitas vezes frustradas, até mesmo na caminhada cristã, porque elas estão olhando na direção errada, porque elas estão colocando a sua confiança no lugar errado, porque elas estão colocando a sua expectativa, muitas vezes demasiada, no lugar errado. Ao invés de nós entendermos que é para Cristo que nós devemos olhar,
que é Cristo que nós estamos servindo, que foi Ele que nos chamou e nos colocou nessa caminhada. E essa é a melhor carreira que alguém pode correr. Esse é o melhor combate que alguém pode combater. Essa é a melhor esperança que alguém pode ter. Eu quero que você entenda, você é privilegiado em poder ouvir, conhecer Cristo. Você poder ter uma vida nova, transformada, salvação, perdão, vida eterna. Você é privilegiado. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Aproveite a oportunidade que você está tendo para viver uma vida com Deus e para Deus. Será que alguém pode encontrar, ou melhor, será que Deus pode encontrar alguém assim? Com o desejo no coração: eu quero viver com Deus e para Deus. Eu quero poder viver os meus dias cumprindo os meus compromissos, sim, mas não tirando os olhos de Cristo, fazendo o que eu tenho que fazer, sim, nessa terra, mas não tirando os meus olhos do meu Salvador, do meu Redentor, porque, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. O nosso Redentor vive. Eu quero que você feche os teus olhos. Volte o seu coração para Ele nessa hora. A liberdade do vencedor é para que esse viva o propósito de Deus. A liberdade do vencedor é para que esse conheça e desfrute daquilo que é o propósito e o projeto de Deus. Deus quer que você seja livre e viva como vencedor. Não aceite ser um derrotado. Não aceite viver de qualquer maneira. Não aceite ser um religioso. Queira ser apaixonado por Cristo. Feche os teus olhos. Eu quero que você fale com Deus nessa hora. Pai, nós te agradecemos, porque o Teu Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Nesta noite, Pai, nós aprendemos com o exemplo do apóstolo Paulo, esse homem que teve a experiência de te conhecer por meio do encontro que ele teve com o Senhor. Ele converteu, ele foi transformado pela Tua glória. Ele assumiu o chamado do Senhor de te conhecer e de fazer o Teu nome conhecido. E assim como Ele, Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor. E o nosso primeiro chamado é te conhecer. E também nós devemos fazer com que o Senhor seja conhecido. E para isso, Senhor, cada um de nós precisa combater o bom combate, precisa correr a carreira e precisa guardar a sua fé até o fim, não desistindo, não retrocedendo, não abandonando, não sendo sensível e frágil na sua fé, mas sendo um bom soldado de Cristo, sendo um servo fiel, cooperador do reino, um homem de testemunho exemplar, alguém que foi alcançado pela graça e vive pela graça, anunciando a boa notícia do Teu amor, da Tua bondade, da Tua salvação e da vida eterna. Nós nos alegramos porque temos uma esperança. Nós nos alegramos porque o Senhor